O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte sobre uma alta montanha e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhes Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutai o que diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram esta ordem, mas comentaram entre si: o que queria dizer ressuscitar dos mortos? Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão. Vossa amadíssima esposa, Jesus, manso e humilde de coração. Providência divina, que a festa da transfiguração deste ano caiu na primeira sexta-feira do mês de agosto. Unimos esses 2 mistérios. Jesus, que se transfigura diante de Pedro, Tiago e João, se transfigura diante da igreja, para que a igreja não escandalize com o mistério da cruz, com a dor da cruz, com o escândalo da cruz. Jesus se transfigura. E o coração de Jesus, que quer renovar todas as coisas, quer transfigurar este mundo, quer transfigurar a face desfigurada da igreja nesses tempos, desfigurada pelas heresias, desfigurada por esta pandemia, desfigurada pela infidelidade de tantos. O Senhor quer transfigurar o nosso coração, transfigurar a nossa vida. A palavra transfigurar é isso, mudar de figura. Jesus é Deus que se fez homem. E na sua humanidade, Ele está escondendo no dia a dia a sua divindade. Dom Divo Barsotti, que é um padre italiano, um santo italiano, um santo padre, se Deus quiser, pode até abrir o processo de beatificação de Dom Divo Barsotti. Ele diz: o que estranha em Jesus não é Ele se transfigurar no Tabor, mostrar a sua glória, o seu poder, a luz que envolve a sua vida, a sua divindade. O que estranha em Jesus é Ele não manifestar esta glória o tempo inteiro. A mesma coisa o sacrário. A gente vem no sacrário e parece que ali no sacrário está vazio, não tem nada, você não sente nada, você não vê luz nenhuma rodeando o sacrário, você não ouve vozes, trovões. Será realmente que Jesus está presente no sacrário? Dom Divo Barsotti diz assim: o que surpreende não é a luz do Tabor, não é a glória que foi manifestada perante Pedro, Tiago e João, e depois também a companhia de Moisés e Elias, mostrando o Antigo Testamento, que os santos do Antigo Testamento não estão mortos, estão vivos, estão na glória de Deus, compartilhando da glória de Deus. Mas o estranho é a gente entrar na igreja todos os dias e não deparar com esta glória, com esta força visível,
audível. Padre, por que Jesus segura tanto a glória dele? Porque se ele manifestasse a glória dele, até o mármore do altar seria derretido. O universo criado, a matéria, ela não tem condições de suportar a glória de Deus, e nem nós. Enquanto nós não formos glorificados, nós não conseguimos suportar a glória de Deus. É como abrir os olhos no sol do meio-dia. Experimenta a hora que o sol do meio-dia está no mais alto calor, no pico da sua intensidade, da sua luminosidade, você ficar com os olhos abertos para o sol. O sol que nós temos no céu não é nada, é uma velinha, é uma luzinha apagada perto da glória de Deus. E quando o Senhor nos chama ao Tabor, o que é o Tabor? Que faz com que Pedro, Tiago e João fiquem tão à vontade, depois de passarem por um certo medo, por um certo assombro diante daquilo que é sobrenatural, daquilo que foge à razão e aos sentidos humanos. O que Pedro disse? É bom ficarmos aqui. O Tabor é a intimidade com Deus. Quem sobe o Tabor está subindo junto com Jesus para uma transformação de vida. O desejo de nosso Senhor Jesus Cristo é transformar a nossa vida. O que nasceu da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. João 3,6. E o Pai, ele diz aos discípulos: este é o meu Filho muito amado, escutai o que ele diz. Se quisermos que a nossa vida seja transformada, se a nossa desfiguração, nós que estamos desfigurados por causa do pecado original, os pecados pessoais, os pecados sociais, os pecados eclesiais, os pecados, infelizmente, com um nível que beira uma maldade, uma insanidade muito grande, que é o que nós estamos vivendo nesses tempos, uma corrupção geral, onde que reis, rainhas, políticos, líderes estão usando do poder contra o ser humano. Começaram a se levantar contra a Igreja Católica, Revolução Protestante. Depois começaram a se levantar contra a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo na sua sabedoria, no seu Evangelho, Revolução Iluminista, maçônica, francesa. Depois começaram a se levantar contra toda espécie de divindade, de transcendência, comunismo, Revolução Russa. Agora os homens se unem, os grandes desse mundo, esta nova ordem sádica, maluca, insana, maquiavélica, satânica. A gente sabe que isso é satanismo no mais alto grau. É só ver o testemunho daquele senhor Zachary King, veio no Instituto Hesed, o Instituto Hesed entrevistou, fez uma bela de uma entrevista com o Zachary King, chegou a trabalhar para a elite mundial para oferecer sacrifícios satânicos. E o que é ser elite mundial com o poder que eles têm na mão? Poder político, poder financeiro, eles têm bancos, eles são donos dos maiores bancos do mundo, eles são donos das maiores companhias do mundo, das maiores empresas do mundo. O que esse povo faz noite e dia? Além de adorar a besta, fazem cartilhas, fazem fundações, instituições para destruir o ser humano, aborto, eutanásia, agora tem esse negócio que eles estão dando para os outros aí, que vocês já sabem o que é, e tantas outras coisas, e mais coisas e outras, e vão trabalhando noite e dia para destruir o ser humano. Se voltaram contra a igreja, se voltaram contra Jesus Cristo, se voltaram contra toda divindade, tudo aquilo que é transcendente. Agora o que resta? Se voltar contra o próprio homem, a forma de produzir os alimentos, a água, tudo está comprometido. O solo está comprometido, a água está comprometida, os alimentos, nós alimentamos, grande parte daquilo que comemos, infelizmente, são insumos, são agrotóxicos. O homem que se volta contra o homem. Então, como
está sendo desfigurado aquilo que Deus criou à sua imagem e semelhança. O mundo clama, o céu clama, a terra clama, a Santa Igreja Católica clama por uma intervenção divina. E o que vai ser o aviso prometido? O novo Pentecostes, a iluminação das consciências, vai ser essa transfiguração que Deus irá fazer em cada um de nós, muito mais neste mundo inteiro, Tenha certeza, este mundo, como está, ele não tem sustentabilidade, ele não tem para onde ir. Nós estamos chegando no limiar de uma sociedade. E quando uma sociedade chega no seu limite psicológico, no seu limite estrutural, relacional, diplomático, infelizmente acontecem as guerras. Vamos pedir, nesta primeira sexta-feira do mês, que nós celebramos juntamente com o Coração Imaculado de Maria, amanhã, sábado, os Sagrados Corações de Jesus e Maria foram nos dados como os últimos remédios para esses tempos difíceis, que não é o fim do mundo, mas tem todo o script de o fim de uma geração, o fim de uma rebeldia, de um povo que se voltou contra Deus. Tem esperança? Tem esperança. Moisés e Elias mostram que a esperança de Israel não estava morta. Hoje, ao celebrar a festa da transfiguração, e vendo a comunhão dos santos, os nossos irmãos que já estão na glória do céu, eles também, como Moisés e Elias, desceram para Pedro, Tiago e João. Hoje são os santos que descem da glória junto com Jesus para transfigurar a nossa vida. Que cada Eucaristia seja um tabor, que cada momento que você, lá na sua casa, no recolhimento do seu quarto, aqueles que têm o costume, santo costume, e podem subir ao monte para rezar, para estar com o Senhor, que seja uma transformação da nossa vida. O Senhor se transfigurou para que nós não escandalizássemos com a desfiguração da cruz. A cruz na tua vida, ela não pode ser um escândalo. A cruz na tua vida, ela não pode ser um motivo de abandonar tudo. Pelo contrário, é na cruz que você vai levar o Isaac, aquilo que é mais precioso, para que seja oferecido a Deus. E o que aconteceu depois da transfiguração? Depois dessa catequese querigmática experiencial com os apóstolos, mística, sobrenatural, Jesus mostrou para eles que a ressurreição, ela é a grande esperança. A cruz não seria a última palavra, a ressurreição. Então, o que Pedro, Tiago e João viram no Tabor, depois toda a igreja viu na ressurreição. Jesus ressuscitado dos mortos, glorificado, vivo, presente à direita de Deus Pai, e é Ele que preside a Santa Missa, é o Senhor Jesus que celebra a Santa Missa, é Ele quem diz: isto é o meu corpo, tomai todos e comei, este é o cálice do meu sangue, tomai todos e bebei. É o Senhor que te diz no confessionário: eu te absolvo dos teus pecados. É o Senhor ressuscitado, vivo, glorioso, transformado totalmente das amarras da dor, da morte, das misérias humanas, quem diz: eu te batizo em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. É o Senhor que crisma, recebe o Espírito Santo, dom de Deus na tua vida. Que a paz esteja contigo. É Ele que crisma, é Ele que ordena, Ele que unge as mãos dos sacerdotes, Ele que impõe as mãos na cabeça dos seminaristas, dos diáconos, e sagra os sacerdotes eternamente, como Ele é sacerdote eternamente. Jesus está vivo. Vamos fazer essa experiência, que Nossa Senhora nos leve a essa experiência. Comungue hoje, comungue em reparação às dores do divino coração. Jesus que se sente abandonado, Jesus que sente solidão no sacrário,
Ele que tem o céu, Ele que tem os anjos, os santos, a Virgem, São José, Ele que tem a companhia eterna do Pai e do Espírito Santo, desce do céu, se encarna, sacramentado no Santíssimo Sacramento, e muitas vezes nós usamos de Jesus para tantas coisas, como se fosse um remédio, um analgésico. Ah, padre, mas a gente não tem que buscar Jesus por conta dos problemas? Sim, mas não pode parar nos problemas. Você tem que buscar Jesus porque Ele é Deus e você é adorador. Deus é Deus e eu devo ser um adorador. Deus é Deus e eu devo ser um adorador. Deus é Deus e eu devo ser um adorador. O Pai procura adoradores. João 4, 23. E chegou a hora que os verdadeiros adoradores vão adorar sim o Pai, em espírito, em verdade. Foi o que aconteceu no Tabor. Pedro, Tiago e João, Moisés e Elias adoraram o Pai, o Filho e o Espírito Santo em espírito, em verdade. Se nós fizermos isso na terra, movidos pela graça de Deus, a nossa feiura, a nossa miséria, os nossos pecados vão cair, vão cessar, e acontecerá uma transformação já em vida. Em vida nós seremos transfigurados. O que o pecado manchou ficará para trás, e você levará um novo coração, uma nova face, um novo jeito, um novo amor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Coração imaculado de Maria,